Programa Imagine. Oferecimento Freeway Amortecedores e Auto Center. Cuide do seu carro com quem entende. Rede Valorize, a rede que mais cresce no Brasil. E celebre eventos e decorações. Criatividade com inovação. A vida tem sido incrível, tem sido impactante viver aqui em Lagoinha Uberlândia. A presença de Deus é palpável nesse lugar. E por mais que eu tente explicar para você, você vai ter que vir aqui para você experimentar aqui tudo aquilo que Deus tem derramado nesse lugar. Você é nosso convidado especial. Está começando aqui o nosso programa Imagine, onde a gente quer compartilhar com você um pouco daquilo que Deus tem feito nessa casa. Então confere com a gente, o programa está começando a partir de agora. Confira o nosso resumo semanal. Um dia de muita alegria, movimentação. A segunda cavalgada Lagoinha trouxe muita festa e você vai acompanhar agora tudo o que aconteceu aqui. Uma turma muito animada acordou cedo para desfrutar de um passeio para lá de diferente. Motos, bicicletas, carros, o pessoal da corrida e os convidados do dia, os cavalos e seus cavaleiros. Estamos aqui na Cavalgada Lagoinha, estamos aqui com o Saulo do Ministério Cavalgada, que vai contar para nós as expectativas, como é que tá essa animação do pessoal hoje, Saulo? Hoje foi difícil dormir, né? Essa noite. É expectativa mil, a gente preparou tudo com muito carinho, com muito amor e ver as famílias, as crianças se divertindo aqui hoje, né? Tudo preparado lá na chácara, também as costelas já estão no chão, já está sendo um almoço bem gostoso, então assim, a gente está com a expectativa mil. Creio que hoje vai ser um dia maravilhoso e principalmente a gente crê que Deus está no propósito com a gente, com certeza, e a gente tem assim uma expectativa de um dia muito abençoado e muito gostoso. Conta aí para quem está acompanhando, como é que é para eles fazerem parte dessa cavalgada, para estarem conosco, como é que funciona? Toda vez que a gente vai fazer a cavalgada, a gente abre as inscrições pelo aplicativo e a gente passa todas as informações pelo Instagram. Então, vem, faça parte, me procure. Quem quiser fazer parte, que é do meio, me procura. A gente sempre precisa de muita ajuda. A gente, graças a Deus, esse ano a gente conseguiu 65 animais para aluguel. Então, assim, a gente, quanto mais melhor, né? Que a gente sempre gosta de estar junto com os irmãos em comunhão. Então, quem tiver disponibilidade, me procure. Me procure e vamos fazer parte com a gente aí, porque eu creio que hoje vai ficar para a história da Lagoinha, hein? O Ministério Cavalgada cuidou de toda a organização para que a nossa segunda cavalgada Lagoinha fosse um sucesso. Famílias inteiras participaram conosco de um dia muito animado e cheio de novidades. Muita organização aqui na nossa cavalgada. Estou aqui com o pastor Cláudio, líder da brigada, que vai contar para nós como que está sendo toda essa organização, acompanhamento, como é que as famílias estão aqui para esse dia. Bom, hoje a gente está participando de mais uma cavalgada Lagoinha. A Brigada Lagoinha está aqui apoiando toda a estrutura de suporte, tanto de emergência, né, como também apoiando a brigada na logística. Então as famílias estão vindo para cá com a certeza que vão passar a melhor cavalgada deles, a tranquilidade lá no Manancial também. A gente vai ter um tempo muito bom lá e podem ter certeza que vai fluir como foi na outra, vai ser bênção. Sejam muito bem-vindos. Foram 21 quilômetros de trajeto, contemplando uma bela vista, com muita prosa e expectativa para a chegada numa chácara, um lugar lindo, com aquele almoço e a costela no chão. O Ministério de Bike também está conosco aqui na cavalgada e vai contar para nós como é que está sendo a preparação dos ciclistas que vão estar ali conosco. A paz, irmãos, a preparação está sendo excelente, muito bom. Os irmãos estão todos empolgados, né, para ver a maravilha da natureza, contemplar esse passeio junto com os irmãos, né? Vamos ver cachoeira, estradão, então vai ser bênção demais, irmão. Ao todo tivemos mais de 500 pessoas envolvidas. Foram famílias que separaram o dia para festejar, para um tempo de comunhão, para se alegrarem aqui em Lagoinha Uberlândia.
Nós estamos aqui no ponto de encontro da saída da nossa cavalgada. Estou aqui com o Rogério, com o pessoal que está indo de moto. Conta para nós um pouquinho sobre esse ministério, como é que vocês vão fazer esse acompanhamento nessa cavalgada. Olha, pessoal, nós estamos aqui, somando, que a igreja é uma soma. Estamos somando, o Ministério Gaditas é o Ministério de Motociclistas da igreja. E estamos juntos, Estamos nós, o pessoal da cavalgada, a bike, e contamos com vocês na próxima. O Ministério da Cavalgada de Lagoinha Uberlândia existe exatamente para unir famílias, para tempo de comunhão e, é claro, para ministrar a palavra de Deus aos corações. Você que está nos acompanhando também pode fazer parte de um desses ministérios que você viu aqui neste dia. Entre em contato ou procure no nosso aplicativo cada um dos líderes que está disponível para conversar com você e trazer você para perto. Lagoinha Uberlândia é uma igreja para servir uma cidade, é um lugar de família onde todos os ministérios se unem e celebram o nosso Senhor. Depois desse resumo, chegou a hora da gente compartilhar com você uma palavra de Deus. Uma palavra direto do coração do nosso pastor Walter Procópio para você, para sua família. Dá uma paradinha, apenas 10 minutos, separa todo mundo aí na sala e preste atenção, porque eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração e ao coração de sua casa. Confira aí. Que a maravilhosa graça de Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa. Que privilégio chegar até você mais uma vez, podendo profetizar vida e vida em abundância. A semana passada aqui no programa Imagine, nosso quadro Profetizando Vida, eu falei sobre agradar a Deus. E eu li um texto que eu queria ler ele de novo. Eu quero caminhar um pouquinho próximo do que eu falei no programa passado. No livro de Salmos 33, no verso 11, diz assim: mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração por todas as gerações. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. A pergunta que eu e você precisamos fazer é: por que eu estou aqui nessa terra? Será que eu estou aqui nessa terra só para sobreviver? Só para acordar, viver um dia, trabalhar, ganhar o meu sustento, pagar as minhas contas, envelhecer e chegar um momento que eu vou esperar a morte? Será que é só para isso? Não, não é só para isso. Deus tem um plano para a vida de todos. Deus tem um plano para você. Você que está me assistindo, você que ligou aí a sua TV, Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano para a sua casa e para a sua família. E é isso que o salmista está nos dizendo. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Eu queria caminhar com você e trazer esse entendimento. E o primeiro entendimento é: você não está aqui nessa terra por acaso. Você não está aqui por acaso. Não, não está, não está, não está. O Salmo 139, o salmista nos escreve, e é um dos salmos lindos. Todos os salmos são muito lindos. Eu gosto muito do livro de Salmo. Mas o Salmo 139, o verso de número 15, olha o que Davi vai nos escrever. Ele diz assim: meus ossos não estavam escondidos. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Então Davi está dizendo assim: quando eu estava me formando no ventre da minha mãe, os meus ossos estavam em formação, o Senhor já me conhecia. Ei, Deus te conhece antes de te formar, antes de você ser formado no ventre da sua mãe. O profeta Jeremias, no capítulo 1, do livro que leva o seu nome, Jeremias capítulo 1, no verso de número 4. Esse versículo eu guardo ele sempre no meu coração, porque diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi.
Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Então Deus está dizendo para Jeremias o que ele disse aqui para Davi. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas, na carta aos Gálatas, ele vai repetir a mesma coisa aqui de Jeremias. Ele vai dizer: o Senhor me escolheu antes de eu nascer, no ventre da minha mãe. Deus te escolheu, você não é um acidente. Não. Ah, meu pai e minha mãe não planejaram o meu nascimento. Ei, homem nenhum. Pai e mãe não pode planejar o nascimento de um filho. Somente Deus tem esse poder e Deus planejou a sua vinda aqui na terra. Então você não é um acidente, você foi planejado por Deus. Por Deus. Por Deus. Então você foi criado e foi criado para viver eternamente. Você foi criado para a eternidade, entenda isso. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus não tinha no coração de Deus a expectativa. Deus não queria que o homem morresse, Deus não criou o homem para morrer. Foi a desobediência e o pecado de Adão e Eva que trouxeram a morte. Jesus veio para resolver o problema da morte, para dar a mim e a você a certeza que podemos viver eternamente com Deus. E isso é muito bonito, porque no livro de Eclesiastes, Salomão vai escrever, Eclesiastes capítulo 9, e eu vou ler com você esse texto, Eclesiastes capítulo 9, o verso de número 11, Eclesiastes 9, 11, a palavra do Senhor diz assim: percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra, o sábio nem sempre tem comida, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. O tempo e o acaso afetam a todos. Todos. Então, quando nós lemos a palavra do Senhor, nós percebemos que todo ser humano ele está sujeito a esse tempo. Todos nós vamos ter que enfrentar um último inimigo, que é a morte. O apóstolo Paulo diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Mas nós temos uma certeza, que aqueles que estão em Cristo Jesus, quando eles fecham os olhos nessa terra, eles vão acordar na eternidade e vão viver eternamente com o Senhor. Deus não criou eu e você para uma vida passageira, para passar essa vida, nascer, viver a adolescência, a juventude, viver uma vida de adultos, apenas sobreviver. Não, Deus nos plantou aqui porque Ele tem um plano, Ele tem um propósito, e esse plano, esse propósito toca a eternidade, toca a eternidade. Então você precisa entender que a perspectiva de Deus é muito maior do que a minha e a sua. Deixa eu caminhar para o final, trazendo ao seu coração esse entendimento. Deixa eu ler aqui com você no livro de Isaías, capítulo 59. Isaías, capítulo 59. A palavra do Senhor é tão clara. Isaías 59. Isaías 55, verso 9. Olha o que a palavra do Senhor vai nos dizer. Diz assim: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu a enviei. O verso 9 começa: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os teus caminhos. Deus está dizendo: meus planos são maiores do que os teus planos. Os sonhos de Deus são maiores do que os meus e os seus sonhos. Eu e você precisamos acreditar nessa verdade. A perspectiva de Deus a teu respeito é muito maior. O que Deus tem sonhado para você é muito maior. Há uma expectativa no coração de Deus a teu respeito. Essa expectativa é tão linda. E você precisa viver esses propósitos. Você precisa viver essa realidade. Você precisa confiar e crer nessa verdade. Eu quero abençoar a sua vida.
para que você entenda que você não é um acidente. Você nasceu com um propósito. Há uma vontade de Deus sobre você, e a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. O que Deus sonhou para você é além do que você tem pedido ou pensado. Os planos de Deus são muito maiores. Pastor, mas por que talvez eu não esteja vivendo? Por que eu estou vivendo uma vida assim tão difícil? Ei, todos nós vamos passar por dificuldades nessa vida. Mas se você puder assistir o programa de semana passada, no último sábado passado, eu falei sobre viver uma vida que agrada a Deus. Se eu e você alinharmos a nossa vida vai agradar a Deus. Quer dizer que eu não vou passar por dificuldades, vamos passar. Mas não vamos passar sozinhos, o Senhor vai passar conosco. E mesmo em meio à dificuldade, a nossa vida vai ter propósito. A nossa vida vai ter propósito. Nós vamos viver os planos de Deus, e viver os planos de Deus é viver uma vida no propósito de Deus. Isso é muito lindo. Porque não é uma vida assim, só vivida. Não. Não é deixar a vida te levar. Mas é uma vida em cima dos planos que Deus estabeleceu para você. Os planos de Deus são perfeitos. Os planos de Deus são perfeitos. Somos nós que muitas vezes saímos desse plano, pegamos um caminho errado. Mas quando nós alinhamos a nossa vida começa a ser uma vida que agrada a Deus. E nós nos colocamos debaixo desses planos. Nós podemos terminar a nossa vida como Davi, o rei Davi terminou. E lá em Atos, a palavra do Senhor vai dizer, Lucas vai escrever, que Davi serviu o Senhor, serviu o propósito do Senhor na sua geração. Então ele adormeceu. Davi viveu uma vida de dificuldades, passou dificuldades, mas ele foi vitorioso sobre todas elas. Por quê? Porque quando a vida dele e quando a minha e a sua vida estão alinhados com o propósito de Deus, a nossa vida, com os planos de Deus. Deixa eu dizer algo para você. As pessoas vão falar a mesma coisa sobre mim e sobre você. Que nós vivemos os planos de Deus, os propósitos de Deus. Então chegou o nosso tempo de desfrutar da eternidade, mas agora na companhia do nosso Pai. Onde não haverá choro, não haverá lágrimas, não haverá dor, não haverá sofrimento. Então a sua vida tem um propósito que começa aqui na terra e termina na eternidade, na companhia do seu Deus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa. Eu abençoo você. Quero te fazer um convite. Se você é de Uberlândia, das cidades vizinhas, venha nos conhecer. Venha no domingo, em um dos 3 cultos. Mas se você vier, não apenas assista o culto. No final, vai lá na frente. Eu quero te dar um abraço, eu quero orar pela sua vida, eu quero abençoar você. Eu profetizo vida e vida em abundância sobre você e sobre a sua casa. Deus te abençoe. Você que acabou de ouvir essa palavra, essa ministração com o nosso pastor Walter, eu gostaria de reforçar o convite. Amanhã tem culto e eu tenho certeza que você estando nessa casa e conectado com a palavra de Deus, a sua vida vai ser transformada, a sua vida e de sua família vai ser mudada. E nós esperamos por você aqui em Lagoinha, Uberlândia. Não perca essa oportunidade que Deus está oferecendo para falar com você, para falar com a sua família e transformar a sua história. Bom, agora nós vamos sentar à mesa com a nossa pastora Eliane Procópio com uma palavra direcionada para você, mulher. Olá, sejam bem-vindos ao quadro A Mesa, um lugar de cura e transformação. Eu sou a pastora Eliane Procópio, pastora do Ministério de Mulheres Royal Sisters, da Igreja Batista da Lagoinha, em Uberlândia. Que alegria ter você comigo aqui, nesta mesa, por poucos minutos, mais um tempo tão profundo, tão gostoso de oração e de comunhão. Eu quero deixar uma palavra em seu coração, que está aqui no livro de Efésios 4:15. Diz assim o texto: antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. O que essa palavra está nos dizendo? Essa palavra
está nos direcionando ao crescimento espiritual, porque o crescimento espiritual é um componente na vida cristã essencial. É muito importante que eu e você nos desenvolvemos, seguimos e prosseguimos em Cristo, no crescimento em Cristo Jesus. Talvez você está aí, paralisou no seu ministério, paralisou a sua vida cristã por causa de alguma situação na vida. É natural que isso aconteça. Agora, é tempo de você caminhar, é tempo de você prosseguir, porque tem uma palavra que está nos direcionando a crescer e nos desenvolver em Cristo Jesus. E 2 Pedro 3,18, ele diz: antes cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós podemos ver alguns exemplos na Bíblia, como o apóstolo Paulo, como Marta, Maria, Marta e Maria, como as pessoas falam tanto dela, não é verdade? Marta estava ali preocupada com seus afazeres, preocupado com tantas coisas. E Maria estava buscando a melhor parte, buscando em primeiro lugar, estar em comunhão com Jesus Cristo, aos seus pés, aprendendo, crescendo, se desenvolvendo espiritualmente. Esse é um bom exemplo para mim e para você, estarmos aos pés de Jesus, se desenvolvendo. Você sabia que você tem um propósito aqui nesta terra? Você e eu não fomos criados para o acaso, não fomos criados para vir aos cultos de manhã, à noite, sentarmos, ouvir um bom louvor, uma palavra e ficarmos quietinho na nossa casa, na nossa zona de conforto. Hoje eu quero dizer para você que você precisa sair da sua zona de conforto. É tempo de você crescer, meu irmão e minha irmã. É tempo de você avançar. E a palavra de Deus nos ensina isso. Ela nos orienta que nós devemos crescer, que nós devemos avançar em graça, em conhecimento. Por quê? Porque tem tantas outras pessoas que precisam conhecer as boas novas do Evangelho. E olha, são pessoas que muitas vezes eu não vou alcançar, mas você pode alcançar com o seu conhecimento, com a sua experiência que você tem vivenciado com o Senhor. E eu sei que no processo da caminhada cristã, muitas vezes nós somos tendenciados, levados a nos paralisar. Talvez uma palavra liberada, um líder que magoou você, um pastor que disse algo que você não ficou feliz e você se paralisa, não coloca mais o seu ministério em prática. Olha, a palavra de Deus também nos orienta a respeito disso, que nós devemos estar com os nossos olhos fitos no autor e consumador da nossa fé, porque apenas Ele não erra, apenas Ele realmente é o nosso exemplo de fé. Então volte-se os seus olhos para Ele e pegue essa palavra e coloque ela no seu coração, faça ela florescer, faça ela crescer, multiplicar, dar fruto, que você possa crescer em graça, em conhecimento, que você possa cumprir o propósito que Deus criou você para fazer. Tem uma palavra aqui no livro de Jeremias, 12:5, diz assim o texto: se te fadiga, se cansa, correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos, com aqueles que vão a cavalos? Se por causa de uma situação à toa você se paralisa, você se entristece, você já não quer ir no culto, já quer largar a célula, como que você vai alcançar lugares altos? Não tem como. Não tem como o propósito de Deus se cumprir na sua vida se você não der uma resposta. Deus tem algo grande, poderoso para a sua vida, mas você também precisa fazer a sua parte. Deus quer fazer você correr com cavalos, Deus quer fazer com que você alcance lugares que você nunca imaginou. Mas para isso você precisa dar uma resposta para Deus. Para isso você precisa mudar o seu comportamento.
frente às aflições e às decepções da vida. Não permita que o externo influencie você, mas que a palavra de Deus, que é a fonte de águas vivas, possam jorrar dentro de você, tirando toda a tristeza, toda a amargura, toda a palavra contrária liberada contra a sua vida, porque tem uma palavra do Senhor para você. Ele te fez forte, Ele te fez capaz, Ele te fez para ser mais do que vencedores. E eu quero, nesse dia, incentivar você a caminhar, incentivar você a não se paralisar frente a palavras contrárias liberadas contra a sua vida. Coloca a palavra de Deus em prática e você vai ver que nunca mais a sua vida será a mesma. Sabe, tem algo que eu carrego comigo, que é sobre a ofensa. Não fique ofendido. Você precisa vencer a ofensa. Guarde isso. Tem pessoas que precisam ouvir isso nesse dia, sobre ofensa. Pessoas que se ofendem tão facilmente jamais alcançará o que Deus tem planejado para você. Não se ofenda. Esse é o meu conselho para você nesse dia. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa e a sua família. Um beijo em seu coração. Esse foi mais um programa Imagine aqui na tela da sua televisão. Antes de encerrar, eu gostaria de reforçar o convite a você que ainda não passou por esse lugar, que ainda não passou pela Igreja Batista da Lagoinha, Uberlândia. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração. Vai falar ao coração dos seus filhos, ao coração da sua família, ao coração das pessoas que você mais ama. Tenha certeza, você neste lugar, você vai encontrar com o Senhor. Deus tem falado com toda a terra, por toda a terra e tem trazido uma mensagem ao coração das pessoas. E nesse lugar você vai ouvir também uma palavra de Deus para a sua vida que vai transformar a sua história e também o seu coração. Está aqui embaixo os nossos horários de culto, também o nosso endereço para que você venha visitar essa casa e receber algo incrível da parte de Deus para vocês. Nós nos encontramos aqui no próximo programa, no próximo final de semana, na sua televisão. Programa Imagine. Oferecimento Freeway Amortecedores e Auto Center. Cuide do seu carro com quem entende. Rede Valorize, a rede que mais cresce no Brasil. E celebre eventos e decorações. Criatividade com inovação. Você que não tem plano de saúde ou que tem, mas quer economizar, assine agora o RV Mais Saúde e comece a usufruir. São mensalidades a partir de R$ 16,65. Assine agora RV Mais Saúde, o cartão que você conhece e confia. Celebre eventos e decorações. Conheça a melhor opção em decoração e eventos de Uberlândia. Uma empresa de locação de móveis para decoração. A maior estrutura disponível para você. A Celebre atende as principais empresas da região e está presente nos maiores eventos da cidade. Temos um showroom capaz de receber decoradores e montadores de festas de Uberlândia e região. Celebre Eventos e Decorações. Rua Montreal 1025 Tibere. WhatsApp 34999910072. Você conhece a Freeway, o auto center mais completo de Uberlândia. Quem é apaixonado por carro, cuida com a Freeway Amortecedores e Auto Center. Freeway é tradição em Uberlândia. Os profissionais mais capacitados do mercado estão na Freeway. Faça manutenção no seu veículo com quem realmente entende. Se tá na hora de fazer a revisão do seu carro, tá na hora de correr para Freeway Amortecedores e Auto Center. Floriano Peixoto, 3152. Na Gera Trafo Transformadores oferecemos soluções de energia confiáveis e personalizadas para impulsionar o seu sucesso. Junte-se a nós e garanta a potência necessária para o crescimento do seu empreendimento em todas as cidades e no campo. Seu negócio merece a excelência da Gera Trafo Transformadores.